Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 12, e nós vamos caminhando aqui dentro deste texto. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 12, a última Páscoa, a Santa Ceia. Aleluia! Queridos, o texto vai nos dizer assim: no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificava a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrais, segui-o. Onde quer que ele entre, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde estão os aposentos em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Aleluia! Preparado, e preparai-o ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12, e quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outros: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondeu e disse-lhe: um de vós que mete comigo a mão no prato, na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem que não houvesse nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe e disse-lhe: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Aleluia. Versículo 25: em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vinde até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, nós estamos nos deparando diante de um texto em que a palavra de Deus, mais uma vez, ela nos mostra o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Jesus, ele morreu por nós para que hoje nós tenhamos vida. Dentro deste texto, nós encontramos uma mensagem que os discípulos de Jesus, vendo que já estava chegando a Páscoa é uma tradição judaica que até hoje é comemorada. Não é a Páscoa que se comemora aqui no Brasil. Aqui no Brasil comemora uma Páscoa comercial, né? Aqui no Brasil é uma Páscoa comercial, mas a Páscoa de Israel é aquela Páscoa aonde o Senhor Deus tirou o povo da terra do Egito e mandou que eles pegassem um carneiro, cozinhassem, né? Matassem, levassem a família para comer um carneiro. Se a família fosse pequena, juntasse 2 famílias, e o sangue passasse nos umbrais das portas, porque haveria de passar o anjo da morte, mas aonde tivesse as marcas do sangue, o anjo da morte não entrava. E então esta
esta cultura judaica, ela ficou enraizada nos israelitas, e até hoje ela ainda está nos israelitas. E nós vemos que os discípulos estavam ainda na mesma cultura de Moisés e perguntaram a Jesus: como é que vai ser feito? Aí Jesus disse a eles que destino eles tinham que tomar. Vocês vão à cidade, lá na cidade vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água na cabeça. Esse costume, principalmente na época concernente a que Jesus estava, não era um costume de um homem carregar água, mas naquele dia ocorreu. Jesus disse: vai passar, então vocês o acompanhem, pergunte a ele aonde é que o mestre vai fazer ou celebrar a Páscoa. E então eles foram para o lugar destinado que Jesus tinha dito. E quando eles viram aquele homem carregando um cântaro, o acompanharam. E quando o homem entrou na casa, eles então chegaram junto e perguntaram aonde o mestre vai fazer os preparativos da Páscoa. Aí então o senhor daquela casa convidou eles e disse: olha aqui. Aí estava tudo pronto para ser celebrado a Páscoa. Levaram a informação até Jesus. Jesus agora vem com os seus discípulos, uma reunião mais fechada. Jesus não estava com todos, Jesus estava com os discípulos, com os apóstolos, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus vai agora celebrar a Páscoa. Então foi feito, os regimentos da Páscoa foi feito. Mas naquele dia, Jesus então fez podemos dizer assim, uma mudança. Até aquele dia se matava um carneiro. Mas as pessoas que creram em Jesus, daquele dia em diante, passaram a fazer diferente. Jesus disse: eu sou o cordeiro que serei oferecido como sacrifício, a expiação será eu, aleluia, e vocês agora vão celebrar assim. Como é que vocês vão celebrar? Vocês vão pegar o pão e vocês vão dar graça, aleluia, e vão partir entre si. Eu costumo dizer que a ceia, ela tem tido umas mudanças também na ceia. Não é que seja algo humano, é porque ficou algo mais fácil de se trabalhar, Mas, por exemplo, como foi a ceia que Jesus celebrou, a primeira ceia? A primeira ceia que Jesus celebrou, ele pegou o pão, ele deu graça, e ele tirou um pedaço, e ele então deu o pão para que outra pessoa tirasse um pedaço. E aquele pão, ele passou de Jesus, passou aos 12 discípulos, Passou aos discípulos, glória a Jesus, partindo o pão e comendo, aleluia. E na hora do vinho, Jesus pegou aquela taça que estava ali presente, e ele então deu graça. Não foi dividido como hoje, que a gente faz os cálices separados, era uma só. E ele deu graça. Aí a Bíblia diz que Jesus tomou, e depois de ter tomado, entregou aos discípulos, e saíram tomando de um por um. Isso nos mostra uma igreja unida, uma igreja como fala em Atos dos Apóstolos, uma igreja que tem tudo em comum, Tudo em comum. Não tem aquela questão da individualidade, não tem a questão da falta de compreensão um com o outro. Há uma harmonia entre os irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer, irmãos, como é que eu vou pegar um cálice que se o irmão que não gosta de mim acabou de tomar nele? É meio complicado, Mas aí é aí aonde prova, que a ceia, ela nos une. Você sabia disso? A Santa Ceia, ela nos une.
porque a ceia nos mostra o mesmo requisito. Aleluia! Uma ceia que nós encontramos que não estava organizada. Qual era a ceia que não estava organizada? Era da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios celebrava uma ceia, cada um celebrava por si. Cada um fazia conforme a sua condição. E uns tomavam primeiro. A Bíblia vai dizer antecipadamente. Uns tomavam a ceia antecipadamente. Tinha irmãos que chegavam para a ceia, já tinha uns que já tinham ceado. Já tinha uns que tinham enchido a barriga. Dentro da casa de Deus. É por isso que o texto diz: quem tem fome, come em casa. A casa de Deus, aleluia, o ato da ceia, não é o ato, aleluia, de encher barriga. É o ato de termos em memória a morte e a ressurreição de Jesus, aleluia. A ceia, aleluia, é o momento onde lembramos que alguém tomou a cruz que não era dele, alguém deu a vida por nós, pagou o preço por nós, aleluia. E eu estava hoje perguntando para mim mesmo: o que é preciso Jesus fazer para que você se torne mais crente? Eu estava pensando isso. O que é preciso Jesus fazer para que você se torne mais crente? Porque Jesus já fez, irmão. Jesus já fez. Jesus não lhe deve nada. Jesus não lhe deve nada. Interessante isso. Aleluia. Jesus, ele não lhe deve nada. Tudo que ele tem lhe dado, aleluia, tudo que Deus tem feito por você, aleluia, é por mera misericórdia. Bondade, aleluia, bondade, glória a Deus. Eu já vi crente orar e dizer assim: Senhor, se tu é Deus, olha, irmão, que audácia. Senhor, se tu é Deus, irmão, você está perguntando se ele é Deus? Senhor, se tu é Deus, faz assim, assim, assim. Não, irmão, não. Teve um compositor que foi muito feliz em sua composição, quando ele diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Aleluia! Irmão, é muito interessante. E eu digo isso com todas as letras. Aleluia! Deus não me deve nada. Ele não me deve nada. Aleluia! Sou eu quem devo a Ele. Aleluia! Porque não foi eu que libertei Deus, foi Deus quem me libertou. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, eu não merecia outra coisa a não ser o que a Bíblia diz, a morte, mas Jesus estendeu as suas mãos e nos deu vida. Aleluia! Ele nos deu vida. Aí Jesus agora diz aos seus discípulos: a partir de agora vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar o pão e vão orar. Vocês vão pegar o vinho e vão orar. Aí a Bíblia diz, sabe o quê? Fazer isto em memória de mim. Quando nós partimos o pão, irmão, nós lembramos de Jesus. Quando nós tomamos o vinho, nós lembramos de Jesus. Aleluia! E ele disse, fazer isso até que eu venha. Eu lembro-me que no ano, para nós aqui no Brasil, no ano de 1998,
nós começamos a participar de um grande avivamento. No ano 2000, esse avivamento começou a se estender. Deus começou a salvar, aleluia. As igrejas começaram a experimentar o poder de Deus de uma forma muito linda, aonde as pessoas saindo do seu lugar, correndo ao altar, aleluia, caindo de joelho, aceitando a Jesus, e deles sendo batizado com o Espírito Santo na hora, aleluia. Irmãos, mas houve uma dúvida no coração de algumas pessoas, quando pergunta: será que Jesus não já voltou? Irmãos, Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja. Afinal de contas, Jesus, ele deixou conosco, com a igreja, ele deixou o Consolador. Ele deixou o Consolador. Há quem diga com mais clareza: você precisa de um determinado dinheiro do banco, e o banco vai lhe perguntar: o que é que você tem para deixar empenhado, como penhor? Aí você, isso acontece muito nos Estados Unidos, diz: não, eu tenho uma casa. Pronto, pois assim aqui, você deixa a casa como garantia e está aqui o dinheiro. Aí quando você termina de pagar, você vem e recolhe de volta aquele documento e a casa passa a ser sua. Pois Jesus, irmão, ele não fez diferente. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e ele vai estar com vocês até o último dia. Ô glória! Quando você quiser ter a certeza que Jesus ainda vem lhe buscar, lembre que o Espírito Santo está em você. Lembre que o Espírito Santo é o penhor, aleluia. Lembre que o Espírito Santo, aleluia, é o que Deus também tem de bom para com a igreja, aleluia. Oh glória! Quantas vezes, orando sozinho, começo a falar em língua estranha e começo a dizer para Jesus: muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está em nós. É em nós, irmãos. É em nós. Se você chegar em algum lugar, alguém vai dizer assim: só eu tenho o direito de receber isso. Mas quando você chega aqui, todos vocês têm o direito de ter o Espírito Santo, porque é o penhor de Deus. É o penhor. Jesus disse: eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar. Aleluia. E quando eu vier, parece que eu estou vendo Jesus vindo nas nuvens e dizendo ao Espírito Santo: está tudo quitado, está tudo resolvido, chegou o dia, volta para casa. Eita glória, volta para casa. Tem dia que eu digo para os crentes, irmãos, que o Espírito Santo, ele não é da terra. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele não é da terra. O Espírito Santo, ele é do céu. Sabe quando é que ele se sente em casa? Quando a igreja consegue trazer o céu para a terra. Porque tem hora que a igreja, ela adora de uma forma tão expressiva, que vem aquela graça, que nós não sabemos mais se estamos no céu ou se estamos na terra. É nessa hora que o Espírito Santo se sente em casa. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Queridos, a responsabilidade de apresentar um culto a Deus é nossa. É nossa.
Se eu lhe perguntasse nessa noite qual foi o culto que você trouxe para apresentar a Deus, qual foi o culto que você trouxe? Aleluia! Irmão, eu não quero forçar, dizer para você que você tem que ser o crente mais barulhento da igreja, não. Mas eu quero que você entenda que dar glória a Deus e aleluia é o dialeto do crente. Aleluia! Você sabe que o corpo tem expressões? O corpo tem expressões. Quando ele está alegre, você sorri. É expressões. Quando você está triste, você chora. É expressões. Quando você está zangado, você tranca a cara. É expressões do corpo. Pastor, e qual é? As expressões espiritual. Aleluia! É que quando você está alegre, você dá glória. Aleluia! Você dá aleluia. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: Francisco, eu não consigo ser crente porque eu não consigo sentir o que vocês sentem. Eu entro na igreja, eu saio, porque eu não consigo sentir o que vocês sentem. Eu olho para vocês, dando glória a Deus, dando aleluia, levantando a mão, ficando de pé, falando em língua estranha. Dentro de mim não me acontece nada, nada. Mas, irmãos, chegou o dia em que Deus transformou essa pessoa. Outra vez eu conversando, a pessoa disse: sabe o que? Hoje eu consigo entender o que é alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Não importa, irmão, a presença de Deus. Não importa se você está lá na porta, se você está lá na secretaria, não importa se você está mantendo a guarda do templo, mas quando Deus começa a falar com você, é impossível você ficar calado. Aleluia! Porque a presença de Deus, ela é contagiante. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Tem coisa, você sabia que tem coisa que a gente tem que aprender a colocar em prática? Tem coisas que a gente tem que aprender a colocar em prática. Congregava comigo um irmão, e esse irmão, ele não era muito de dar glória a Deus e aleluia. Mas tinha dia que ele não se aguentava. Tinha dia que Deus tomava ele em língua estranha. Um mistério assim tão bonito, irmão, que naquele dia Deus alegrava a igreja todinha. Irmão, chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Pastor, é porque eu sou aquele crente de banco. Sim, você é crente de banco, mas não impede de você dizer para Jesus o quanto você está alegre. Não impede, aleluia, de você ter esse dialeto com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Senhor, estamos em Tua presença. A Tua graça, Senhor, é algo maravilhoso. Deus, estamos aqui. Teve um dia ali na sede que teve um irmão lá que disse algo que chamou a minha atenção. Esse irmão perdeu a visão, mas ele passa o culto todinho dando glória a Deus, a não ser que esteja muito calado. Mas ele passa o culto todinho dando glória. Eu estou lá no púlpito, eu escuto ele dando glória a Deus, lá no meio do povo. Ele está lá, glória a Deus, glória a Jesus. E teve um culto que ele disse: aleluia, Jesus, eu estou aqui. Irmão, tem hora que você aprende a dizer para Jesus muito mais do que só glória. Tem hora que você aprende a dizer muito mais do que só aleluia. Se você se dedicar a uma vida de oração, se você se dedicar a uma vida de comunhão com Deus, é impossível a sua vida ser só natural. É impossível.
Sabe por quê, irmãos? Porque este momento que nós estamos aqui, ele é espiritual. Você sabia disso? Ele é espiritual. Esse momento que nós estamos aqui, ele é espiritual. Se você pudesse entender o quanto que o diabo tem suas legiões de anjos caídos, porque é anjos caídos que acompanham o diabo para atrapalhar a sua vida, a sua família, ou o culto. Mas quando você está glorificando ao Senhor, irmãos, ele não consegue ficar. Aleluia. E esta mensagem sobre a ceia do Senhor, Jesus disse que na ceia agora seria celebrado deste jeito. Aleluia. Glória a Jesus. Conta-se a história que 3 demônios se reuniram, se encontraram, e então um perguntava para o outro de onde ele vinha. E um perguntou: você vem de onde? Ele disse: rapaz, eu venho de uma igreja lá é tão tranquilo, lá é tão bom, lá ninguém se preocupa com nada. Faz lá uma cantoriazinha, diz lá um pouquinho, eu me sento, não acontece nada, depois eu volto. Aí um olhou para o outro não estava muito bem. Ele disse: rapaz, eu já entrei na outra igreja, que lá tem mais um pouco do que o que esse daí diz. Lá tem mais um pouco, né? Lá o pessoal já dá uns glória a Deus, já dá uns aleluia, e o negócio já não é tão assim como o outro. Aí perguntaram o terceiro, eles falaram: rapaz, mas tu tá tão acabado, tu vem de onde? Ele disse: rapaz, eu caí na besteira de entrar dentro de uma igreja pentecostal. Rapaz, enquanto o culto não começava, estava tudo bem. Mas depois que começou, um dizia: queima ele, Jesus. Outro dizia: glória a Deus. Outro dizia: aleluia. Rapaz, eu não aguentei ficar lá dentro. Não aguentei. Porque, irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa vida quando nós adoramos. Então eu quero nesta noite ser grato a Deus pela sua vida, ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o nosso objetivo é esse, é adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.